Bom, vamos que vamos então. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live do Tal começando, mais uma noite com a gente estudando o Tao Te Ching, trazendo uma filosofia prática para um conhecimento tão antigo, tão valioso, que ainda nos dias de hoje faz efeito e faz efeito muito bem feito, porque é um conhecimento que se trata de ser humano e não um conhecimento sobre tecnologia, um conhecimento sobre história, é sobre a nossa humanidade, a nossa capacidade de nos relacionarmos. Então, lembrando, né, os recados básicos, quando eu olho aqui para o lado é porque eu estou vendo o meu retorno, estou vendo as perguntas de vocês, tá? Quando eu olho para baixo é porque eu estou consultando ou as minhas anotações ou o texto. E se você não tem o livro, não se preocupa, porque eu vou colocar o texto para quem está aqui ao vivo no Instagram aqui embaixo, para quem está no YouTube aqui do lado. Então todo mundo vai conseguir acompanhar em tempo real. Prepara sempre um copo d'água antes da gente começar, porque a gente faz uma cerimoniazinha de uma pequena meditação de início para preparar a cabeça. E lembra sempre, se possível, quando você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, de dar uma pausa quando eu ler o texto, tentar trazer uma perspectiva sua sobre o texto e depois ver então o que é que eu trago para bater um pouquinho aí, ver o que fez sentido para você, o que você já tinha percebido, o que não fez sentido, mas de repente começa a fazer sentido. Essa é uma prática bem valiosa e eu recomendo que você esteja atento. E fazer essa reflexão antes de ouvir a minha ajuda muito. Mas se você está aqui ao vivo, não se preocupe, eu também dou um espacinho para você ver, refletir, ler, reler e aí a gente vai discutindo ponto a ponto. Então, hoje nós estamos aqui no Tao Te Ching, no aforismo número 12, lá na página 48, para quem estiver com o livro. Antes da gente ir para ele, eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ver se tem um recado. Não, sem recados hoje. Então, vamos para a nossa cerimônia de início. Eu vou pedir para você pegar o seu copo d'água, seja ele grande, médio, pequeno, pega um copo d'água, não se preocupa, deixa ele aí com você. Fecha os seus olhos, inspira pelo nariz profundamente, expira pela boca suavemente. Isso, vai repetindo essa respiração. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Vai alinhando a sua coluna, sentindo a sua lombar soltando um pouco da cadeira, sentindo o seu peito abrindo, sentindo o seu olhar para frente, mesmo com os olhos fechados. Repousa suas mãos sobre as suas pernas. Continua respirando profundamente, expirando suavemente. Deixa o seu copo na mão e vai direcionando a sua mente de acordo com as palavras que eu vou dizer agora. A cada inspiração, você tira de dentro de você o que não é necessário para esse momento. A cada expiração, você se conscientiza do espaço que abre aí dentro quando esse pensamento, essa ideia sai. Inspira. Remove a preocupação, expira, relaxa nesse espaço. Inspira, remove a ansiedade, remove as dores do dia, remove tudo que te incomodou. Expira, relaxa nesse espaço e vai continuando, inspirando e expirando, abrindo espaço no seu interior para o encontro de hoje, para a leitura de hoje. Vai direcionando a sua mente para o tal, seja lá o que isso for. E aí com o seu copo de água, a cada gole que você dá na sua água, você vai intensificando esse espaço interno que foi adquirido com essa respiração. Percebe que o tom vai mudando, que a cabeça vai aliviando. Uma certa calma começa a aparecer. E aí devagarzinho você abre os olhos. Vai voltando a sua atenção agora aqui para a nossa conversa. Se você não conseguiu relaxar muito, não tem problema. Um pouquinho já é o suficiente. Só para a gente criar espaço interno, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o texto na tela aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo.
Novamente, quem tiver com o livro, nós estamos lá no aforismo 12, na página 48. Eu vou ler primeiro o texto, e aí aquilo que eu falei no começo. Se você está no YouTube, dá uma pausa, reflete. Se você está aqui comigo ao vivo, eu vou dar uma leve pausa, reflete um pouquinho, tenta criar uma ideia sobre o texto, tá bom? Então, aforismo número 12. As 5 cores cegam os olhos do homem. Os 5 sons ensurdecem os ouvidos do homem. Os 5 sabores estragam o paladar do homem. Correr e caçar alienam o coração do homem. Bens raros trazem confusão à vida do homem. Por isso, o sábio trabalha para atender às necessidades do corpo e não as da visão. Ele adota uma coisa e rejeita a outra. Então, releia o texto, ele está aí na tela. Veja o que você entende desse texto, veja o que ele passa para você. Eu vou fazer um minutinho de silêncio aqui para quem está ao vivo. E você que está aí no YouTube, aproveita esse minutinho de silêncio também. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos parte a parte desse texto, vamos linha a linha tentar extrair o máximo possível dele. Então o Lao Tzu começa falando uma coisa que ele repete, o número 5. Os 5 cores, os 5 sons, os 5 sabores. Ele fala 3 vezes sobre 5 coisas, sobre um elemento, né? Então, as cores, os sons, os sabores. Então, as cores, as 5 cores cegam os olhos do homem. Os 5 sons ensurdecem os ouvidos do homem. Os 5 sabores estragam o paladar do homem. Quando o Lao Tzu fala desse modo, né, ele usa o número 5, a gente vai adicionando informações lá ao nosso dicionário, né, de traduções do que é que o Lao Tzu está querendo dizer com certas palavras. Então, a da vez agora é o número 5. Se você puxar na memória o nosso primeiro encontro, onde eu expliquei o aforismo número 1, eu expliquei sobre o 0, o 1 e o 2. Então, o 0 sendo o tal, o 1 a criadora de todas as coisas, e o 2 a dualidade na sua harmonia, no seu equilíbrio, representado pelo Yin Yang. E agora o Lao Tzu traz o número 5. Se vocês puxarem também na memória, vão lembrar que eu já falei sobre as 10.000 coisas. O que são as 10.000 coisas? É uma representação também utilizada no taoísmo, que representa tudo que está abaixo do 2, ou seja, a dualidade em desarmonia, o excesso de coisas, o excesso de informações, o excesso de tudo. O número 5 que o Lao Tzu está citando aqui é um paralelo desse 10.000 coisas. Ele também simboliza a exaustão de alguma coisa. Então, quando ele fala as 5 cores, é como se ele dissesse pra gente todas as cores. E aí, olha só que interessante. As 5 cores cegam os olhos do homem. Ele está dizendo que se você olhar para todas as cores de uma vez, ou se manter buscando sempre todas as cores, você vai prejudicar a sua visão. Você vai se cegar. Então ele está falando do excesso. E é a mesma coisa para as outras duas linhas, o excesso dos sons. Então, se você quer ouvir tudo, quer captar tudo, você vai ficar surdo.
E os 5 sabores, todos os sabores, eles estragam o paladar. Então a gente tem alguns alimentos, por exemplo, que eles resetam o paladar. Então, por exemplo, na culinária japonesa, você tem a raiz forte, o wasabi, que você come ela para dar uma mudada no paladar, para você ir para outra comida, ou o gengibre. Por quê? Porque se você fica ali misturando os sabores, você para de sentir eles. A mesma coisa com o olfato, quando você está com muitos cheiros, você precisa cheirar ali um pouco de café para resetar o seu nariz. O Lao Tzu está falando aqui pra gente desses excessos todos, só que não tem reset para essas coisas. Não tem reset para as cores, não tem reset para os sons, não tem reset para os sabores. A gente está ali o tempo todo se enchendo de coisas, se enchendo, se fartando, tentando suprir vazios com essas coisas externas. Então, eu como de tudo, eu sou louco por comida, por quê? Porque eu tô com um vazio emocional e eu vou ir lá e desconto na comida. As 5 cores a gente também pode trazer para os dias de hoje como a tela. Né? Eu tô ali na tela o tempo todo, consumindo conteúdo e chega uma hora que a minha cabeça frita. Né? E eu faço isso para fugir de todo um sistema que está à minha volta, que está me consumindo. Então, o número 5, ele é igual às 10.000 coisas. O número 5, ele representa o excesso. Enquanto as 10.000 coisas representam tudo que existe, o número 5 representa essas coisas todas em excesso. Quando eu vou atrás de tentar tudo daquele assunto, eu quero consumir todo o conteúdo sobre aquele assunto específico, eu quero saber tudo, só que chega uma hora que você frita a sua cabeça de tanta informação. Você fica com dor de cabeça, você fica limitado, você fica cansado, você fica indisposto, porque você está absorvendo muito e a gente não foi feito para absorver tanto. A gente foi feito para interagir, não para consumir. A gente foi feito para ter uma troca, uma interação onde eu pego e coloco, Não essa coisa louca de só pegar, essa ganância, tá? Então, nesses primeiros pontos, né, nessas 3 primeiras linhas, ele está falando desse excesso. E aí ele segue. Correr e caçar alienam o coração do homem. Bens raros trazem confusão à vida do homem. É porque a gente não... Fazer 2 coisas ao mesmo tempo, entende? Correr atrás de tudo aquilo que é muito, muito chamativo, só faz mal pra gente, porque não é nada fora, tá? Por isso, o sábio trabalha para atender as necessidades do corpo e não as da visão. Ele adota uma coisa e rejeita outra. Vamos segurar um pouco essas últimas 2 aqui. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações, porque eu fui batendo com vocês, né? Mas só para não perder, eu sempre faço as anotações porque eu tento tirar, lembra? Filosofia prática, o taoísmo para uma filosofia prática. Hoje a gente está falando de excessos. Hoje a gente está falando dessa ganância, desse ímpeto egoísta, do acúmulo. E eu não estou falando de coisas necessariamente físicas, tá? A gente não precisa ir só para esse lado. Vamos falar do acúmulo de tudo. Nós somos acumuladores em diversos aspectos. E o taoísmo é justamente sobre esvaziar-se, tá? Mas para eu não me adiantar, deixa eu pegar aqui a anotação para a gente seguir certinho. Então, 5 é igual a 10.000 coisas, 5 representa esgotar as suas energias através do que alimenta as suas emoções. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Nós temos uma quantidade de energia, e essa energia é que a gente usa para viver. Quando o Lao Tzu fala sobre o número 5, 5 sons, 5 sabores, ele está falando do nosso comportamento de exaurir algo na intenção de nos suprirmos desse algo. Então é você exagerar, é você gastar mais energia do que você deveria para fazer alguma coisa. Porque a gente tem um feeling de o quanto a gente tem que se pôr em certos lugares, quanto que a gente se coloca em certas relações, quanto tempo a gente permanece, aonde a gente vai, aonde a gente frequenta, quanto tempo a gente está ali trocando com algumas pessoas. A gente tem um feeling. Mas muitas vezes a gente deixa esse feeling de lado e vai além. Por quê? Por carência, por insegurança, por medo, por N fatores. Então,
é o quanto a gente esgota a nossa disposição, a nossa energia atrás de alimentar as nossas emoções. Então é sobre essa carência. E aí, seguindo, nossos desejos não têm fim. Olha lá, 5 coisas. Nossos desejos não têm fim. Somos sempre estimulados pelos nossos sentidos. O que isso quer dizer? Hoje eu desejo, por exemplo, vamos supor, eu desejo uma casa. E aí eu vou lá, me esforço, arrumo uma casa. Perfeito. A partir do momento que eu arrumei a casa, ela já parou de ser importante para mim. E aí eu preciso de outro desejo. Mas, não necessariamente quando eu conquistei a casa, ela deixa de ser importante. Eu dei aqui um exemplo de alguma coisa muito grande, né, da casa própria. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais próximo. Eu desejo um celular novo. E eu vou lá e faço o meu esforço, que não é tanto quanto de uma casa, e compro o celular. A partir do momento que eu compro o celular e eu começo a usufruir dele, ele é legal, eu gosto dele, etc. Mas eu já começo a desejar outra coisa. Só que antes de eu conseguir o celular, eu falava pra mim mesmo assim, eu só preciso do celular, não preciso de mais nada. A hora que você pega o celular na mão, aí você lembra que você precisa de outra coisa. É sobre isso, a exaustão da nossa energia, em busca dessas coisas que atiçam os nossos sentidos. Então isso se aplica para comida, como o Lao Tzu disse, isso aplica para coisas que eu quero ouvir, informações que eu quero absorver, isso se aplica para querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso também se aplica para querer ter coisas raras, coisas que nem todo mundo tem, certos acúmulos. A gente começa a projetar em certos lugares, certas coisas, a nossa felicidade. E em determinados momentos a gente vai precisar abrir mão dessas coisas, tá? Mas para eu não me exceder aqui, não me adiantar, seguindo o meu roteiro. O necessário não nos satisfaz. Queremos o exclusivo para nos sentirmos exclusivos. Marcelo, de onde você tirou isso? Bom, vamos lá. O Lao está falando aqui pra gente sobre a exaustão dos sentidos. Então, os cinco sons, os 5 sabores, 5. O que a gente precisa de verdade para existirmos bem no mundo são coisas muito simples, tá? São coisas bem práticas, bem acessíveis para muita gente. Só que o que a gente deseja não é tão acessível assim, não é tão simples. E como os nossos estímulos, os nossos sentidos são estimulados constantemente, seja nas redes sociais, seja no mundo, na rua, enfim, a gente é estimulado, o que a gente precisa fica muito simplório. E aí a gente começa a ir atrás daquilo que a gente deseja. E é aí que mora o perigo, porque o que eu preciso eu não faço, mas eu me desdobro para fazer o que eu desejo. Entende? Então, quando a gente está falando de todos esses 5 sons, sabores, etc., a gente está falando do que é que a gente quer, dos nossos desejos, do nosso desejar. Eu desejo ter 3 carros, 4 casas, isso e aquilo e aquele. Ah, não quero um celular, eu quero o celular. Eu não quero uma relação, eu quero a relação. Entende que a gente vai sempre pro excesso, na busca de algo que deveria estar dentro da gente, mas não está. Então nós nos excedemos, gastamos a nossa energia para fora, na busca de exaurir, né, de encher. Ou seja, quanto mais informações eu tenho, melhor eu sou. Não! Quanto mais informações você tem, mais informado você é. Isso não te dá uma qualidade real, tá? E aí, seguindo, nossa energia é limitada. Não sabemos quanto tempo vai durar e não temos como repô-la. Que energia que é essa que é limitada? É a nossa vida. A nossa vida, ela tem um começo, um meio e um fim. A gente sabe quando ela começou, mas a gente não sabe quando que a gente está no meio e não sabe quando vai ser o fim. Esse é o sentido de energia real. E essa energia ela vai se esgotar. O que significa o esgotamento dessa energia vida? Significa a morte. E a gente tem uma bênção muito grande que é não saber quando vamos morrer. Como a gente não sabe como vamos morrer, quando vamos morrer, nós temos a ilusão que não morreremos. E aí a gente fala assim, eu tenho tempo,
eu posso fazer qualquer coisa. Deixa eu mergulhar de cabeça em todas essas extravagâncias que eu sempre desejei. Porque eu tenho tempo. Só que é o seguinte, você pode mergulhar nos sons, nos sabores, né? Como o texto está falando aqui. Você pode fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você pode passar a sua vida buscando esses itens raros, exclusivos, para que você de algum modo se sinta raro e exclusivo por possuí-los. Porém, você está gastando uma energia, que é a tua vida, atrás dessas coisas. Essa energia que está sendo realmente gasta, está sendo gasta com uma coisa que o taoísmo chama de sombra. O que é a sombra? A sombra é um aspecto de coisas que não é real. É como se você tentasse pegar aquilo, mas você não consegue pegar aquilo de verdade, porque aquilo lá ele é como se fosse uma fumaça, como se fosse uma sombra, você não a pega, mas você vê, você sente, né? Então, vamos dar um exemplo de sombra. Um carro, o carro é uma sombra. Por quê? Porque ele não serve para nada? Porque ele é ilusório? Não. Porque ter o carro não te torna uma pessoa melhor. O carro ele pode facilitar a tua vida, mas ele não vai definir a tua capacidade urbana. Ele vai definir a sua capacidade de locomoção. Ponto. A energia que você gasta para conquistar o carro, ela é real, porque é o teu tempo de vida, o teu trabalho, o teu esforço, as tuas horas de sono e etc. Então você está se consumindo para conseguir algo que vai ser útil para você, mas que não necessariamente vai fazer você melhor. Óbvio que você pode dar usos para esse carro que vão te tornar melhor, mas ele em si não vai te fazer melhor. Só que a energia que você usa é real. E você não tem como repor essa energia. Tá, Marcel, peraí. Você tá falando então que eu tenho que parar de correr atrás das coisas e sentar na montanha e meditar? Não. Eu tô falando que você precisa olhar para as coisas que você almeja, deseja, sonha e etc., como o que elas realmente são, sombras. Então toma cuidado se você não está colocando nessas sombras demasiada energia real. Porque quando a gente coloca nossa energia nas sombras, essa energia ela não volta pra gente. Marcel, peraí, para onde você está indo agora? Porque até então a gente está gastando energia. Você falou que não tem como repor. Agora você está falando que quando você põe na sombra a energia não volta. Então significa que tem alguma coisa que volta a energia? Sim, sim. Quando nós nos direcionamos para valores e virtudes, quando nós nos direcionamos para o desenvolvimento da nossa humanidade, todas as nossas ações são ações que são embasadas na realidade do convívio. E essas ações baseadas na realidade do convívio, elas nos retroalimentam. Para isso não ficar confuso, vamos para um exemplo bem prático. Toda vez que você faz algo sem nenhum interesse de bom para uma pessoa, você ajuda alguém, você dá um ombro, você troca uma palavra amiga, você faz companhia num momento que a pessoa ali está precisando, ou você simplesmente tem ali uma interação bacana com alguém sem interesse, é simplesmente a interação pela interação. Você termina aquilo, por mais extenso que tenha sido o período, você termina se sentindo bem. Você não termina, estou exausto, nossa, como foi chato, etc, etc, etc. Não, você termina feliz, porque você participou do processo de outra pessoa. Você auxiliou o processo, ou você não fez nada, você só ouviu, mas você estava à disposição. Quando a gente fala da exaustão dos sentidos, é sobre isso que vai e não volta. Mas tem esse outro lado que é interagir dentro de um caminho virtuoso. E eu não estou falando de religião, de dogma, não, estou falando da virtuosidade que é a tua existência no mundo com as pessoas à tua volta. Sejam elas quem forem. Normalmente a gente interage com os outros por algum tipo de interesse. Essa pessoa é influente, quero ficar perto dessa pessoa. Eu preciso ter 5 amigos ricos para eu ficar rico, porque aí eu vou ficar ali, né, tal. Não, mas essa outra pessoa é linda, eu quero interagir com ela. Essa outra que eu quero me relacionar porque é uma pessoa de coração maravilhoso. Nós temos sempre algum interesse no outro. E esse interesse é a sombra.
e conseguir se relacionar com o outro, independente do que o outro vai nos prover, mas porque nós realmente queremos essa interação com essa pessoa, não pelo que vai vir pra gente, mas pelo que a gente vai colocar ali, é aí que nós somos retroalimentados. E por mais que nunca tenha sido algo que você pensou racionalmente, com certeza você já viveu experiências onde você trabalhou muito ou passou muito tempo num determinado lugar ajudando ou contribuindo com alguma coisa, sejam com humanos, com animais ou qualquer outro ser, e ao término disso, apesar do cansaço, você estava satisfeito, feliz. Todos nós já vivemos alguma experiência que, por mais exaustiva que fosse, tinha um valor nisso que a gente estava fazendo, que ao término nós nos sentimos melhores com nós mesmos. É tipo aquela piadinha, né? Ah, eu perdi a esperança na humanidade. Aí vai lá alguém e faz um ato maravilhoso e fala: olha, recuperei a esperança na humanidade. É sobre isso, tá? É esse tipo de ação que vai gerar a retroalimentação. E óbvio, eu não estou falando aqui para a gente parar com as sombras, isso não é possível. O mundo que nós vivemos, o jeito que o mundo está formatado hoje, e também na época que o Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, nós necessitávamos e necessitamos das sombras. Porque elas podem não ser reais, mas elas têm utilidade. E aí eu estou falando de novo, né, o exemplo do carro, a gente pode pegar outros exemplos. Mas existem aquelas sombras que não só são falsas, não só drenam a nossa energia, como drenam a nossa capacidade de crescimento. Que tipo de sombra é essa? Inveja, comparação, tentar diminuir o outro, ações que minam a humanidade do outro, como julgamento. Porque todos nós temos aspectos bons, dias ruins, todos nós temos atitudes mais elevadas, atitudes menos elevadas, e isso não nos define. Isso faz parte da nossa condição emocional, psicológica e até espiritual, perdão, daquele momento. Mas isso não significa que a gente não pode mudar, isso não significa que nós não somos de outro modo antes disso. Então, voltando aqui para o contexto, quando nós falamos, como o Lao Tzu está falando aí, de todo esse excesso, isso vem de uma falta que nós temos de nós mesmos. Veja o exemplo que eu dei, né? Nós buscamos, queremos coisas exclusivas, porque ao possuir algo que é exclusivo, ou que é muito específico, ou que não é de acesso generalizado, nós confundimos a nós mesmos com aquela coisa. Então nós nos sentimos exclusivos por termos algo exclusivo conosco. Vocês já viram isso, eu tenho certeza. Vocês já conviveram com alguém que é assim, já interagiram com alguém que é assim. Ah, eu sou melhor que você por causa da minha roupa, eu sou melhor que você por causa do meu trabalho. Entende aonde eu estou chegando, tô querendo chegar? Tudo isso é um desgaste energético desses excessos que o Lao Tzu está citando aqui no texto, aqui embaixo. Então esse número 5 que ele diz, né, os 5 cores, os 5 sons, os 5 sabores, tudo isso é a gente não sabendo lidar com nós mesmos, indo atrás de coisas externas para nos enchermos dessas coisas e de algum modo tentar nos sentirmos melhores. Já que eu, por conta própria, não consigo me melhorar, deixa eu vestir uma roupa de marca, deixa eu colocar um tênis caro no pé, deixa eu ir cortar o cabelo com um cabeleireiro caro pra caramba, porque eu não tô bem, mas eu tô cheio de grana, por exemplo. Então deixa eu me maquiar, deixa eu colocar uma armadura que brilha muito, porque aí eu vou achar que eu brilho muito. Porque os outros vão me ver e o primeiro aspecto que eles vão ver é esse externo. E aí eles vão me valorizar pelo externo. Pronto, consegui o que eu queria, consegui a atenção do outro. Só que não dura. Porque a partir do momento que a interação começa,
as partes externas vão saindo e a gente vai se aprofundando um no outro. Só que eu não tenho nada dentro. Por quê? Porque eu estou gastando a minha energia com aquilo que não me retroalimenta. Eu estou jogando a minha energia nos excessos para tentar me sentir um pouco mais do que eu sou. E aí eu não permito que o outro entre. Eu não tiro, eu não deixo que ele tire o que eu estou vestindo. Eu não deixo que ele tire aquilo que me é aparente. Porque se eu deixar, ele vai ver que eu não sou muita coisa. Peraí, Marcel. Dá pra gente traçar então um paralelo com a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje em dia de se relacionar verdadeiramente uns com os outros, seja de forma afetiva, seja de forma familiar, seja de forma social? Sim. Como eu não tenho nada de valor dentro de mim e eu me cerco dessas coisas de valor fora, eu não posso deixar o outro entrar, porque senão vai ver que eu sou uma fraude. Eu sei que eu sou uma fraude, mas eu tô tão bem com essas roupas que eu uso, com essa aparência que eu tenho, que é externa e que eu comprei, ou que eu moldei, ou que eu montei, que eu não quero que o outro entre. Eu tenho medo que o outro entre. Então, como que a gente vai se relacionar com as pessoas se nós temos medo que os outros nos vejam por dentro? Nós temos a ilusão que o outro só pode me ver se eu for maravilhoso. Tanto por fora quanto por dentro. Como eu sei que eu não sou por dentro, eu estou me transvestindo por fora, eu não vou deixar o outro entrar. Só que olha a loucura. Eu não vou deixar o outro entrar, mas eu quero entrar no outro. Mas o outro também não vai deixar eu entrar. E aí o que, que eu falo? Ah, eu não consigo me relacionar com ninguém. Ah, eu tenho o dedo podre para relação. Ah, eu não, todos os meus chefes são ruins. Todos os meus companheiros de trabalho são péssimos. Ah, eu, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. Porque ninguém me entende. Ninguém faz para mim o que eu preciso. Olha onde que a gente vai. Marcel, mas o que que isso tem a ver com esse texto, Marcel? Como assim? De onde está vindo essa expressão toda? Bom, o que o Lao Tzu está falando aqui pra gente é sobre como nós vamos atrás de tudo à exaustão. E o como essa exaustão de todas as coisas prejudica o nosso veículo, o corpo. Prejudica a nossa visão, prejudica a nossa audição, prejudica o nosso paladar, prejudica o nosso raciocinar, prejudica como eu vejo o outro, como eu me vejo em relação ao outro. E aí eu não consigo ser eu mesmo. Por quê? Como que eu vou ser eu mesmo se eu estou me enchendo de tudo que existe e não estou deixando espaço dentro de mim para mim? Nós somos nós mesmos na medida que nós conseguimos ficar com nós mesmos. E para conseguirmos isso, a gente precisa olhar para dentro. E para olhar para dentro, eu preciso criar espaço. Então não é à toa que antes dos nossos estudos, antes das nossas leituras, eu sempre faço essa meditaçãozinha onde nós esvaziamos e percebemos um espaço interior que esse espaço é propício para o estudo. Entende a conexão da coisa? Ao longo do dia, o nosso ego, ou seja, a nossa manifestação no mundo, precisa de todas essas informações para as interações, no nosso trabalho, nas nossas relações, etc. Sem o nosso ego, sem essas sombras, a gente não consegue o traquejo social, a gente não consegue a interação com as pessoas. Mas isso é uma parte de quem eu sou, não é o todo que eu sou. Mas olha que loucura. Isso ajuda nas minhas interações. Então, quanto mais informações eu tenho, melhor eu consigo articular certos argumentos com certas pessoas em determinados lugares. Quanto mais coisas eu vi, ouvi, etc., mais informações eu tenho. Legal, essas coisas elas são úteis sim, mas são úteis naquele lugar. Uma vez que você sai desse lugar, você precisa ver um pouquinho de si mesmo. Então, quando você volta para tua casa ou quando você vai para um lugar sozinho, fique com você. Crie esse espaço interno. Só que o tempo que a gente tem que fazer o outro lado é tanto
que a gente não consegue, no pouco tempo que a gente não precisa fazer isso, criar esse espaço. Nós sentimos culpa. A gente não consegue se dar o ócio criativo, aquele espaço onde eu não estou fazendo nada. Perdão. Nada de produtivo. Eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, eu não estou refletindo. Eu só estou em paz, quieto. Não, não posso, não posso. Que se eu estou quieto é porque eu estou esquecendo de fazer alguma coisa. Quem que eu não respondi? Eu preciso ter alguém que está esperando resposta minha. Eu não posso ficar aqui quieto. Por quê? Porque eu só sei, como o texto fala, exaurir as coisas, pegar essas coisas todas o máximo possível e pôr para dentro. Então, como essa é uma atitude que eu tenho mais tempo no dia, de certo modo, a gente começa a achar que é o certo, que é o correto. Então, o contrário disso é incorreto, é prejudicial. Vai me deixar numa situação complicada em algum momento. Só que aí é onde a gente surta. Por que que a gente tem hoje, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, tanta gente sofrendo de burnout? Tanta gente com depressão, com ansiedade, com dificuldade de se relacionar. Porque não consegue ter um espaço para si mesmo. Não consegue ver um momento que precisa chorar. E chora, não consegue. Só vai chorar quando já está exausto, está no limite. Também não consegue ver um momento para sorrir. Só vai sorrir no desespero. Porque se não sorrir, lascou. E o pior, a gente começou a normalizar isso. Ah, todo mundo é meio louco mesmo, todo mundo precisa de um remedinho para dar uma acalmada, porque, né? É o normal. Não, não é. Não é. Não é para isso que nós somos feitos. O Lao Tzu está lembrando a gente aqui o quanto esses excessos são prejudiciais. Por quê? Porque nós não fomos feitos para os excessos. Nós fomos feitos para a harmonia, para o equilíbrio. Só que na sociedade, ninguém fala isso pra gente. Na escola, ninguém ensina isso pra gente. Os nossos pais não sabem ensinar isso pra gente. Então quem é que vai ensinar isso pra gente? Nós mesmos. Nós mesmos, ao ponto, quando chegamos naquele ponto, falamos, acho que tem alguma coisa errada, não é bem, eu não estou bem, não é por aí. O que eu posso fazer para melhorar? É aí que a gente começa a abrir o olho e ver que esses excessos são excessos sim. E excesso não faz bem, excesso estraga, ok? Então, voltando aqui para as minhas anotações para eu não perder, só para recuperar aqui a informação, a nossa vida, a nossa energia, ela é utilizada para tudo. Mas ela não tem como ser recarregada. Em algum momento nós iremos morrer, essa energia vai cessar. Então que eu consiga pelo menos escolher, em alguns momentos, um pouco, usar essa energia em coisas que vão me retroalimentar. E não ficar apenas usando essa energia naquilo que é ilusório, naquilo que é efêmero, naquilo que só me desgasta e não me traz nada de positivo. Por quê? Porque agora a gente vai entrar num aspecto da vida que é o ser. O que é que nós somos? Porque o que nós temos, nós sabemos. Mas nem sempre o que nós temos contribui para descobrirmos o que nós somos. Olha como que eu anotei. Para ser, precisamos nos libertar do ter. O que é o libertar? É largar a mão? É jogar pro alto e meter um louco? Não. O se libertar é entender que eu não posso ser escravo daquilo que eu tenho. Eu não posso ser escravo daquilo que eu tenho, porque em algum momento eu vou perder o que eu tenho. Alguém pode me roubar, eu posso esquecer em algum lugar, eu posso perder, eu posso morrer. E tudo isso que eu me orgulho de ter, ou que eu sofro porque eu não tenho e quero ter, eu posso conquistar essas coisas todas e morrer no dia seguinte. Ah, Marcel, mas você tá. Então nada vale a pena, é isso que você está dizendo? Não, muito pelo contrário. Tudo vale a pena, na medida certa.
Porque se o teu preço que você está pagando para as coisas que você deseja é a negação de si mesmo, é caro demais. É muito caro, não vale a pena. Não vale a pena você dar a tua vida por algo que não vai contribuir em nada com ninguém, tampouco com você mesmo, além dos seus desejos egoístas. Não é uma questão de você, não, não tenha nada. Não, tenha sim. Mas tenha aquilo que faz parte da tua vida como uma pessoa que quer ser alguém. Não alguém no serviço, não alguém, alguém de verdade, o ser humano, uma pessoa com empatia, com amor, com interações verdadeiras, que olha para o outro independente de quem o outro é ou de que o outro pode te dar. É esse tipo de coisa que é valorosa. Às vezes isso é um celular, às vezes isso é um carro, às vezes isso é uma casa, às vezes isso é uma viagem. Às vezes isso é você sentar no banco da praça, embaixo de uma árvore e jogar milho pra pomba. Só você sabe o que é isso que você precisa. E não se engana, você sabe. Você sabe o que você precisa. Para aliviar esses picos de adrenalina, de informação, esses picos de hormônios que a gente vai vivendo quando certas coisas acontecem, e esse fundo do poço quando essas coisas não acontecem. A gente está sempre assim, ou estourando lá em cima ou arrebentando lá embaixo. A gente não consegue ter uma constante, independente se ela sobe ou se ela desce, mas uma constante. A gente está lá, tá, estralando, estourando para cima e para baixo. Isso não é vida, isso não é saudável. Não investimos energia suficiente no ser. Agora, para o ter, não poupamos esforços. Quanto tempo do teu dia, da tua semana, do teu mês, do teu ano, você usa para aquilo que você quer ser? Não a profissão. Ser. As pessoas olham para você e falam, poxa, essa pessoa é isso, maravilhoso. Quanto tempo você coloca no ser? Agora, no parecer, a gente não poupa esforços. A gente está lá, fazendo dívida, arrumando encrenca, destratando os outros só para conseguir coisas para parecermos algo. E o pior, a gente fica tão envolto nisso que quando a gente consegue essa coisa a qualquer custo, a gente ainda vai lá e pisa em quem não conseguiu. Porque agora que eu tenho, eu sou melhor. Você não tem lixo. Isso serve para coisas, isso serve para dinheiro, isso serve para situações. Sabe aquela coisa bem clichêzão? O cara ganhou o assento na primeira classe por causa de algum problema e o pessoal da primeira classe tem lá alguém metendo o dedo na cara. Aqui não é o teu lugar. É isso. É sobre isso. Sobre essa falta de humanidade. Os excessos geram a falta de humanidade. Porque você não tem espaço para desenvolver a sua humanidade. Esgotamos o que é natural, por isso procuramos o que é artificial. A gente o que é básico, o que é natural, o que é simples, não serve mais. Eu preciso agora de algo muito mais legal. Eu preciso da edição exclusiva. Eu preciso da versão do evento que acontece a cada 10 anos e o que sai ali é ali. Eu preciso da Ferrari. Eu preciso da cobertura. Eu preciso de algo que é extremamente artificial, porque eu não consigo mais degustar o que é natural. Não tem graça mais. Por isso, por consumirmos muito algo, esse algo perde o valor e o nosso interesse. Tudo aquilo que a gente usa a exaustão perde o valor. Não vale a pena mais. Então, por exemplo, se eu for abrir uma barbearia, eu preciso abrir uma barbearia onde não tem barbearias. Porque se eu abrir num lugar que já tem barbearias, eu vou ser mais uma. Logo, eu não vou ter valor. Logo, as pessoas não vão me procurar. E aí, eu vou ter que cobrar barato para conseguir cliente. As
As pessoas não vão vir atrás de mim por quem eu sou, elas vão vir atrás de mim porque eu sou mais um e dentre todos eu sou a opção mais barata. E não é isso, nós não somos feitos para sermos baratos. As coisas do mundo não foram feitas para serem consumidas à exaustão a tal ponto que elas percam a importância, percam o efeito. Né? Por exemplo, a pessoa começa a se afundar na bebida, chega uma hora que antes ela precisava de 2 copos para ficar bêbado, para desligar dos problemas. Conforme isso se repete, daqui a pouco ela precisa de 10 garrafas para conseguir desconectar. Só que quando você chegou nesse ponto, como que já está teu corpo? Como que está tua mente? Por quê? Porque a exaustão algumas pessoas falam, você ganha resistência. Não, você não ganha resistência, você perde sensibilidade. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Perder a sensibilidade é totalmente diferente. Nesse estado de esgotamento, somos atraídos por paixões incontroláveis. O normal não nos satisfaz mais. Marcel, mas calma lá, Marcel, você está indo, e o texto está ali, ele está falando das 5 coisas e agora você já chegou nesse ponto que a gente é atraído por paixões incontroláveis. Pois bem, nós somos. Nós nos apaixonamos por coisas, por pessoas. E quando nós estamos apaixonados, a psicologia já explicou que paixão é um estado doentio. O jeito que o nosso cérebro fica, os hormônios que ele produz, são estados similares à doença. Então, quando nós estamos apaixonados, a gente quer aquele objeto que gera a nossa paixão. E aí pode ser uma coisa, uma pessoa, um lugar, um status. Só que isso é um sintoma de que eu não consigo mais desfrutar o que é normal. Eu não consigo mais sentar e ver uma lua, ver um pôr do sol e achar isso bonito, isso me tocar. Eu não consigo sentar e ouvir uma música, eu preciso pôr o fone, ouvir a música enquanto eu estou vendo um vídeo no YouTube, e estou respondendo uma mensagem no WhatsApp e estou pesquisando alguma coisa. A gente não consegue, é muito simples só ouvir a música. E não, eu sou multitarefa. Eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu sou foda. Entende? Por quê? Porque não basta mais você sentar e ouvir uma música. Você tem que ouvir a música enquanto você assiste o filme, o vídeo do YouTube falando sobre o filme e lendo uma resenha, algum resumo que alguém fez sobre o filme. Não faz sentido. A gente está se esgotando. E o que é natural não nos atrai mais, o normal não nos atrai mais. E eu tenho uma historinha para contar, para exemplificar um pouco esse lugar, que é o seguinte. Lá em 2013, quando eu estava começando a estudar yoga, o meu professor de yoga, ele estava falando de um yogi, né, ali nos Estados Unidos na época, que levaram ele para os Estados Unidos porque achavam incrível que ele tinha uma idade avançada, mas um corpo muito rejuvenescido, extremamente flexível e etc. E aí, na entrevista, o repórter pergunta assim para ele, tá, mas você é um caso assim totalmente fora da curva, né? O que é que você faz para que o seu corpo seja desse jeito, para que a sua mente seja desse jeito? E aí ele fala, bom, eu faço isso. E eram coisas simples, coisas bobas, tipo, eu faço essa postura, eu faço essa respiração e eu como tal coisa. E aí o repórter ficou me falando, mas isso é muito simples. É só isso para garantir o estado que você tem, o corpo que você tem? E o cara entendeu, né? O yogi entendeu o ponto, né? Ele falou, olha, pra gente ter um corpo bom, uma vida boa, é muito simples. Agora, se você quiser malabarismo, pôr a perna atrás da cabeça, etc., isso também eu faço. Mas não é isso que faz eu ter uma condição de vida, um corpo bom, estar na idade que estou com a qualidade de vida que eu tenho. E essa história exemplifica muito bem isso que o Lao Tzu está falando aqui, sobre esses excessos. Mas veja, a gente ainda não acabou. Vamos para a segunda parte ali. Por isso o sábio trabalha para atender às necessidades do corpo e não as da visão. Entende que eu deixei essa parte do sábio justamente para depois dessa história, para a gente entender em algum nível, em algum aspecto, que aquilo que nós necessitamos
é muito mais simples de conseguir do que aquilo que nós desejamos. E o problema dessa equação está no seguinte ponto. Por não conseguir o que eu desejo, eu me frustro e não faço aquilo que eu necessito. Essa é uma frasezinha assim que a gente tem que anotar e colocar ali no espelho para ver todo dia de manhã. A minha frustração é por não ter conseguido aquilo que eu desejo conseguir, ou a minha frustração é por não conseguir fazer aquilo que eu necessito fazer? Estou frustrado porque os meus desejos não estão se realizando, ou eu estou frustrado porque as minhas necessidades não estão sendo atendidas? A primeira é ilusória, a segunda é real. Tá? Então o sábio, para você que não se recorda, é o exemplo do ápice para o taoísmo, aquele que chegou no mais próximo possível da dissolução no Tao, é aquele que consegue ver o fluxo natural da vida em tudo à sua volta e age em cada coisa, com cada pessoa na medida que é necessário para aquela coisa e para aquela pessoa. Está num fluxo da vida que nós não enxergamos. Então o sábio é esse ápice do encontrar-se com o fluxo da vida, encontrar-se e alinhar-se com o tal. O sábio que é sábio, ele trabalha para atender as necessidades do corpo e não as da visão. Ele sabe que o corpo dele demanda certas coisas e que não são complicadas. Mas ele consegue sustentar essas coisas necessárias porque ele não está atrás dos desejos. Ele não está atrás das ilusões. Ele as tem, ele as vive, mas ele não é escravo, ele não é dependente delas. Entendeu? E aí, seguindo ainda no texto, ele adota uma coisa e rejeita a outra. Então, olha só. O sábio segue o fluxo e as necessidades da natureza, inclusive para o seu corpo e mente. Aqui no texto ele está falando do corpo, mas a gente entende hoje que a mente faz parte. Nós somos atraídos por paixões ilusórias. Sombras consomem, mas não geram energia. As paixões são sombras. E essas sombras que nos atraem tanto, que a gente tem a ilusão que isso aí vai ser integrado a mim e essa integração vai promover uma evolução em mim e essa evolução vai ser a referência pela qual os outros vão me ver. Isso é um gasto de energia absurdo que não te dá retorno nenhum, a não ser frustrações. Se unir ao todo para que o particular não tenha poder sobre você. Essa aqui é uma outra frase que eu anotei, baseado no contexto do estudo de hoje, que é também uma frase para a gente colocar ali no espelho para ler de manhã. Quando a gente está perdido, quando a gente está muito focado nessas paixões, a gente está na parte. Eu preciso daquela coisa, eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquela posição, eu preciso daquele salário, eu preciso daquele status. Isso é a parte. E os nossos desejos só jogam a gente para as partes. Mas a nossa consciência, a nossa essência, a nossa humanidade, ela faz com que nós desejemos o todo. E aí não é o mesmo desejo pro ego, porque o ego não deseja o todo. Porque no todo, o ego ele vai lá para baixo. Ele se dissolve. Agora, olha o pulo do gato. Quem busca pelo todo não sofre pela parte. Marcel, exemplifica isso. Vamos lá. Eu busco, vamos pegar aqui um todo. Vamos pegar uma relação afetiva. Eu busco uma pessoa para ter uma relação ampla, completa. Quando vem alguém que não é amplo e completo, é uma parte, eu me relaciono com essa parte, claro, mas eu me relaciono sabendo que é uma parte. E aí eu vou ter a consciência de falar, essa relação com a parte vai ser uma relação mais distante.
que é o distante? Eu não ligo, eu não dou moral? Não, eu não interajo desse modo. Eu fico amigo, eu fico próximo, etc. Mas eu sei que isso é só uma parte e o que eu estou buscando é o todo. Então, se essa parte vem, faz parte de mim por um tempo e vai embora, não é nessa pessoa que está a minha o meu foco. O meu foco está na relação que eu quero ter. Então essa pessoa que vem e que vai, ela participa, ela para de participar e eu não sofro. Eu não deixo de ser quem eu sou, porque uma parte que veio até mim foi embora, porque eu estou almejando o todo. Eu estou almejando aquela coisa completa. E isso não significa também não estar completo com alguém que é uma parte, porque eu dou para o outro aquilo que eu sou. Se eu estou no todo, eu vou sempre querer dar o todo. E quero dar o todo porque eu sou o todo, e não pelo que o outro vai me devolver. Então, ser capaz de ter uma relação sadia é exatamente o aspecto de você não estar focado em parte, mas sim no todo. E você não trazer para o pessoal o que a parte faz. Porque você está focado no todo. Então, uma vez que eu almejo o todo, a parte não tem poder sobre mim. Eu interajo com a parte, mas ela não me manipula. Entendeu? Quem tem o todo não deseja a parte. Desejos materiais, ou seja, tudo aquilo que o nosso ego necessita no aspecto egoísta da coisa, são igual, essas coisas são iguais a uma prisão sem grade. Outra perspectiva um pouco mais subjetiva da coisa, né? Então olha só, o sábio ele adota uma coisa e ele rejeita a outra. Por quê? Porque quando você está no todo, você é capaz de... Vem uma parte que não faz nenhum sentido para você, você rejeita isso. Você não rejeita a pessoa, você rejeita, ou a coisa em si, né? Você rejeita a participação daquilo, sendo que aquilo não faz o menor sentido para você. Então você não precisa participar disso. Não é pelo que o outro é ou pelo que o outro deixa de ser, mas é por quem você é. Você não vai participar naquilo que não faz sentido para você. E todos esses desejos materiais, ou seja, quando a gente está focado na parte, nós nos tornamos prisioneiros dessas coisas. Por exemplo, eu tenho muito de uma coisa, então eu preciso de um sistema de segurança na minha casa extraordinário, porque se alguém entrar aqui e roubar, eu não sei o que eu vou ser sem isso. Pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Entende? Porque alguém vai vir roubar. Quando eu amo aquilo que é motivo de paixão para os homens, homens apaixonados irão querer me roubar. A gente falou isso 2 testes atrás. 2 semanas atrás. Então, de novo, vamos aqui no texto, pegar desde o começo. O Lao Tzu está falando do quanto a exaustão das coisas prejudica os nossos sentidos. O quanto a gente querer fazer 2, 3, 4, 5 mil coisas ao mesmo tempo prejudica a nossa percepção de nós mesmos. O quanto acumular bens raros trazem confusão para a nossa vida. Porque o sábio, ele não faz nada disso. O sábio ele atende às necessidades do corpo e não às da visão. Ele escolhe uma coisa e rejeita a outra. Ele escolhe aquilo que ele necessita. E ele rejeita aquilo que é objeto de desejo. Mas o sábio, ele não está na nossa posição de viver na sociedade. Nós vivemos na sociedade. Então, nem tudo que a gente deseja, a gente vai rejeitar. Mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você ser capaz de falar, eu desejo isso. Eu sei que isso é uma sombra. Mas o meu desejo por isso não me impede de desejar ser melhor através disso. Ser melhor através da sombra. Como que eu sou melhor através disso que é efêmero, que não me retroalimenta? Sabendo o que isso é. Sabendo que o meu ego, ele gosta de certas coisas, ele precisa de certas coisas. Óbvio, né? Se você não está fazendo mal para ninguém, se você não está cometendo crime, e sabe a dosagem, sabe dessa necessidade, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você quer, enfim, colecionar alguma coisa,
ter 3, 4 carros e você não está cometendo nada ilegal para fazer isso, meu amigo, vai fundo, mas saiba que isso aí não é o que vai te fazer crescer. E ao saber que não é isso que vai te fazer crescer, você não para de consumir isso, mas você começa a também querer consumir o que vai te fazer crescer, entendeu? Ou você começa também a dar uma função de, uma vez que eu estou, vamos supor, tem uma garagem com 6 carros diferentes, isso me faz bem, eu gosto disso. Então quando eu entro nessa garagem, eu vou me esvaziar das coisas de fora e eu vou absorver o contentamento de ter esses 5 carros para que isso me ajude a criar esse vazio dentro de mim. Em algum momento isso pode mudar e eu falo assim, não, eu não quero mais esses 5, só 3 vai tá bom, ou só um vai tá bom. Tudo bem, você foi para um outro lugar e mudou. Assim como você pode querer, de repente, você tem 5, você pode querer 10. Mas aí vai ser um querer que vem de um lugar de consciência. E não um querer porque você viu lá na exposição, porque você viu na concessionária, porque você viu no YouTube. É porque você parou, degustou aquilo que você gostou e sentiu que tem espaço para mais e que esse mais, por mais que seja uma sombra, ainda assim vai contribuir com esse momento que você está vivendo. É assim que a gente começa a dar sentido para certas coisas que são ilusórias. É assim que a gente consegue crescer através da observação dos nossos desejos. Porque não se engane, a gente está aqui para realizar desejos. Mas o problema é que a gente acha que a gente só está aqui para realizar desejos. E não é só para isso. Isso é parte do processo. Isso é parte do nosso processo. A gente tem sim que conseguir coisas que nos satisfaçam. Mas não são essas coisas que nos satisfazem a única coisa que a gente veio fazer aqui. Então, chegando aqui para a parte final, esse texto ele traz para a gente a percepção de forma prática para que a gente olhe para o lugar ou para os lugares onde nós estamos agindo com excesso. Por carência, por insegurança, por medo, seja lá o motivo. O motivo não é importante agora, nesse momento. O importante agora é reconhecermos, porque nós estamos, não se engane, não, eu sou tão moderado. Não, todos nós temos aspectos que nós exageramos. Às vezes a gente se acha demais, às vezes a gente se acha de menos, às vezes a gente é super expansivo, às vezes a gente é super retraído. Lembra, você tá lá, estourando lá em cima ou se arrebentando lá embaixo, estourando lá em cima ou se arrebentando lá embaixo. Nunca tá no meio. Você não consegue se manter no meio. Tem algum ou alguns aspectos onde todos nós estamos longe de nos mantermos no meio. Então esse texto, ele traz uma informação pra gente de observar que nós temos esse lugar de excesso, aonde é que esse excesso está acontecendo. Esse excesso de pensamento negativo, ou esse excesso de pensamento positivo, esse excesso de culpa, ou esse excesso de rancor, ou de se achar muito, enfim. Você pegou o raciocínio da coisa, tenho certeza. Então o Lao Tzu pega no nosso pé, no melhor sentido para essa frase, de que, olha, você está estragando o veículo que pode te proporcionar todas as coisas boas que existem. Você está estragando ele com o excesso. Você está estragando, você está se desgastando, você está ficando indisponível energeticamente porque você está indo atrás de sombras e ilusões. Vai atrás delas, não tem problema, mas também vai atrás daquilo que retroalimenta, daquilo que edifica, daquilo que constrói uma condição mais humana em você. Cada um de nós se identifica bem ou mal num lugar. E sabermos disso nos dá a condição de nos desenvolvermos enquanto seres humanos de uma forma mais ampla, mais amorosa e muito mais significativa no mundo. Quer ter as coisas? Tenha as coisas. Mas não seja uma posse das tuas coisas. Seja você o possuidor delas. Porque em algum momento alguém vai tirar elas de nós. Sejam pessoas apaixonadas, sejam ilusões e frustrações que a gente viveu,
ou seja, a vida cessando, ou seja, a nossa energia acabando. Tá? Então, reflita bastante, aproveite esse texto, releia esse texto. Eu trouxe diversos aspectos externos do texto, mas que são aspectos que você encontra no texto. Basta você ampliar um pouco a sua percepção, porque é isso que o Tao Te Ching faz com a gente. São textos feitos para que a gente amplie a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem algum comentário. Eu vi que bastante gente foi entrando e saindo. O tio Lu continuou firme e forte. Muito obrigado. Entrou, saiu. O tio Lu falou que muito bom. Depois falou precisava desse texto. Meu amigo, eu ouço muito isso que eu estou fazendo, as aulas do Tal. Eu precisava desse texto. Esse texto falou comigo. Porque o Lao Tzu, ele sempre fala com a gente. E sempre vem na hora certa. Muito massa, obrigado, muito bom. Júnior, muito bom, valeu, Júnior. Com certeza você não está aqui ainda, mas valeu. Ótimo, os textos dele. Você estava passando para alguém. Muito obrigado pela divulgação, viu, tio? Bom, é isso. Se alguém quiser fazer. Tio, você que está aí, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, pode fazer. Você que está vendo esse vídeo no YouTube, não sei quando, mas está vendo no YouTube. Não se esqueça, você pode usar o espaço dos comentários aqui para deixar um complemento ao que eu estou falando, para deixar uma dúvida, enfim, para participar de algum modo. Use esse espaço. E é isso, deixa eu ver se o tio vai fazer uma pergunta, senão a gente já encaminha para o encerramento, porque a Elvira já está lá fora causando. Aproveitar e pegar um pouquinho mais de água, minha água acabou. Bom, então eu acho que é isso por hoje, gente. Acho que não temos dúvidas, do jeito não. Então, meus queridos, muito obrigado por quem entrou, saiu, ficou, enfim, agradeço a companhia de vocês. Obrigado a você também que está assistindo esse vídeo no YouTube. Eu sei que algumas pessoas falam comigo que gostariam de participar, mas que não bate a agenda. Por isso mesmo a gente coloca os vídeos na íntegra lá no YouTube. Você pode ouvir no seu tempo, assistir no seu tempo e não deixe ali de compartilhar, não deixe de colocar sua perspectiva. Eu estava cheio e não sabia, mas tudo era realmente excesso. Meu querido, ninguém fala pra gente, né, que é excesso. É a gente que precisa parar e refletir um pouco. Nós somos, inclusive, incentivados a irmos atrás dos excessos. De certo modo, a sociedade implica algum valor a essas pessoas que estão nos excessos. Então, não tem como a gente fugir disso sem um olhar para dentro ou sem alguma coisa nos direcionando para a gente sair dos excessos. E tome cuidado com aquilo que fala que você tem que negar. Não é sobre negar, é sobre equilibrar, é sobre se conscientizar que existe outra coisa também para eu fazer, outra coisa também para eu colocar minha energia, que vai inclusive me retroalimentar. É inclusive mais inteligente, mais sábio que eu consiga também colocar minha energia nesses outros lugares, não pelo interesse da retroalimentação, mas porque é o natural, é o correto. E bom, é isso. Se você, enfim, chegou aqui nesse vídeo, eu te agradeço muito. Se você participou aqui da live comigo, eu te agradeço muito também, porque é muito gostoso saber que tem ali alguém ou alguém interagindo junto. Isso ajuda bastante no processo. Mas também nos vídeos do YouTube, fica à vontade. Lembrando que essa live vai estar disponível lá no YouTube amanhã, tá? Magnífica live, extremamente agradecido. Eu que agradeço, meu querido. Agradeço demais a sua companhia aqui. Então essa live vai ficar disponível no YouTube amanhã, acho que até o fim do dia eu já consigo colocar ela lá. Assista, compartilhe, comente, enfim. E lá no YouTube, esse foi o texto número 12, lá no YouTube nós temos todos os textos até o 11 na íntegra. Se você chegou aqui e não conhecia, não via, vai lá, pega desde o primeiro, porque é muito gostoso, é muito legal.
Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas interações e a gente se vê na próxima live semana que vem. Um grande beijo para todos vocês.